Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Fala Turismo. Hoje nós vamos falar sobre os bastidores da retomada do turismo. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o jornalista e colunista do Turismo em Foco, que inclusive esse ano está completando 15 anos, não é isso? 15 anos de estrada. Estrada embaixo e em cima. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado. É muito bom ter você aqui. E, assim, para começar esse bate-papo, né, a gente queria falar um pouco sobre esse período tão difícil para o turismo. E você, como jornalista, acompanhou isso muito de perto. E aí eu queria que você falasse como é que foi, como é que foram esses 2 anos, como é que foi acompanhar essa dificuldade. O que é que... Boa tarde, boa noite, bom dia. Prazer, né, Fábio? Você prazer. Tá aqui. Meninas, obrigado pelo convite. Na realidade, até hoje a gente não tem uma ideia do que se passou nesses 2 anos. Né? A gente conversa muito com os dirigentes do setor hoteleiro, agências de viagens, e na realidade a gente ainda precisa entender o que é que tem, o que vem pela frente. Né? Resumindo assim, em uma única palavra, desemprego, desespero e fechamento de empresas. Né? Se você quiser uma coisa bem imediata, é isso. Né? Evidentemente, muitos tentaram sobreviver, não conseguiram, e hoje acho que o mercado está se acomodando, mas ainda com ninguém entendendo realmente o que é que vai acontecer. Né? Quais foram as sequelas, seria isso, né? Isso. Por quê? Porque a gente até, essa semana, a Prefeitura, a Secretaria de Turismo e do Trabalho, eles lançaram um programa, um curso de qualificação. E não se tem ideia de quem vai. Por quê? Porque houve, na realidade a gente sabe disso, houve um apagão de mão de obra. Por quê? Porque o garçom, o restaurante fechou, ele foi para a construção civil e não voltou ainda. Né? Eu me lembro o Romeu Lemos, que era o secretário de Turismo de João Pessoa há algum tempo, ele dizia que o grande problema do nosso turismo na autoestação era que os trabalhadores da construção civil iam ser garçons no verão. Né? Quer dizer, faltava qualificação. Nós conseguimos romper esse gargalo de qualificação, mas muito pouco. Né? Hoje a gente sabe que o atendimento, aqui o serviço que é prestado aqui no nosso turismo é muito a desejar, mas está melhorando. E é isso aí, acho que a gente está numa retomada, mas ainda precisa entender para que rumo, qual a direção o nosso turismo, principalmente aqui na Paraíba, vai. A gente ainda não tem, e quem disser que tem, essa forma está mentindo, né? Ou está se iludindo, na realidade. A gente precisa de reunião, precisa de saber o que vai acontecer lá pela frente, até porque aconteceram algumas coisas que não estavam previstas. Estamos numa guerra, por incrível que pareça, nós temos uma guerra. Exatamente. Né? Nós temos uma inflação galopante e temos eleições. Né? Eleições, a gente, infelizmente, é um mercado que atrapalha todo o setor produtivo. Né? A realidade é essa. É a longo prazo que a gente vai ver, né? Eu acredito que assim, a gente pode ter uma direção depois das eleições, sabendo quem que vai ser o governador, quem que vão ser os deputados, porque na realidade o turismo ele precisaria de ter uma mão mais forte do poder político. Né? Nós temos nas câmaras municipais aqui de João Pessoa, de Campina Grande, nós temos na Assembleia Legislativa, nós temos no Congresso, na Câmara e no Senado, frentes parlamentares de turismo. Mas a gente praticamente não vê nada. Por quê? Porque vamos ser bem objetivos. Turismo não dá voto. Né? E político vive de voto, político vive de obra. Se você pedir uma emenda para um político para fazer divulgação do destino, ele não vai querer. Mas agora, se você pedir para uma emenda para colocar uma placa, um portal na entrada da cidade, aí ele já tem interesse, porque vai estar lá a marca dele. Quer dizer, a gente vive muito disso, mas, como eu falei, a gente precisa da mão forte do setor político para ver se... E isso falando da Paraíba, né? Cada estado tem suas nuances, né? Mas eu acho que a gente precisa de uma força maior do setor político. E falando sobre o setor que de fato, né, rege, que é o privado, o que é que você enxerga disso? Assim, nossos equipamentos, falando no geral.
O setor privado, ele deixa eu dizer aqui, vamos... Sabemos que sofremos mais do que tudo, né? Mas eu vou estabelecer aí um fato interessante, desde que eu comecei a trabalhar no turismo, isso vai fazer acho que uns 30 anos, né? Quem que divulga hoje o Destino Paraíba? A PBTUR e a Secretaria de Turismo. Só que a PBTUR e a Secretaria de Turismo, eles não são entes que recebem financeiramente retorno, né? O que é que a PBTUR hoje faz? Vamos falar só da PBTUR, que trabalha no estado todo. Ela faz campanha de divulgação junto com o Ministério do Turismo em Embratur, quando é o caso do exterior, e também faz ações de captar agentes de viagens, operadores de turismo, busca as companhias aéreas para tentar ampliar a malha aérea, só que numa esteira de, quando você vai negociar uma malha aérea maior, o Estado tem que abrir mão, vamos supor, de ICMS, do combustível, né? Onde é que o setor privado entraria aí? Vamos supor, se você quer, deixa eu ver aqui, os bugueiros, o receptivo, né, que trabalham com a vinda dos turistas, não participam do bolo, né? A rede hoteleira, tem a BIH, que é a associação deles, fazem campanha, mas nem todos os hotéis participam. Né? Por quê? Porque acha que o Estado é que tem que trazer o turista. Não. O Estado tem que divulgar. O Estado tem que trabalhar a política de atrativo, de atrair as companhias. Quando, na verdade, é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. Os dois têm que trabalhar ali, alinhado um ao outro. Assim deveria ser. Uma experiência que deu certo, assim, infelizmente, por questões de infraestrutura, foi quando a gente teve 3 atracamentos da MSC Cruzeiros aqui. Ali houve uma parceria. Né? O Porto Cabedelo zerou os impostos para a MSC, acho que poucas pessoas sabem disso, e abriu mão de muito dinheiro. Aí foi a participação do Estado. Aí, na época, foi o Gustavo Garcia com a operadora Tambaú, captou os turistas, foram 3 atracamentos, mas acho que não foram todos, porque houve um problema. Depois houve um problema grande. De infraestrutura, que não foi só aqui na Paraíba, de passagem. Em Fortaleza também aconteceu a mesma coisa. Por quê? Me lembro disso. Nós não temos portos, terminais de passageiros aqui no Nordeste. Né? A gente tem um improviso ali em Recife. A gente tem um improviso lá em Salvador. Maceió está entrando nesse circuito, mas nós não temos um porto, um terminal de passageiros, como no Rio de Janeiro, como em Santos. Por quê? Porque você tem que... Você imagina suas bagagens para lá e para cá e o cara carregando um navio. Né? Tem um espaço limitado. Aí tem questão de alfândega, que as armadoras são estrangeiras, que vêm da Europa. Quer dizer, isso, no caso do MSC com a Tambaú e o governo do Estado, foi uma parceria bacana, né? Onde todos abriram mão. E evidentemente que o setor privado ganhou, né? Mas aí é que entra uma parceria. E que hoje você não vê, como eu falo, se você tem um hotel, se você tem um receptivo, eu acho que eu não acho justo você querer só receber sem participar. Como eu tinha falado, é uma parceria, então os dois têm que trabalharem juntos. Eu não falo muito dos agentes de viagens, que assim eu converso muito com muitos agentes de viagens, o agente de viagem, nesse bolo, assim, falando da estrutura do turismo para PBTUR, para a Secretaria de Turismo, o agente de viagem, ele manda para fora, ele não traz. A grande maioria. É um setor à parte, evidentemente, que é um setor que está muito forte na Paraíba. Eu falo das agências de viagem aqui da Paraíba. Eu falo de fora. Os de fora é que a gente precisa fazer fan tour, né, trazê-los para cá para conhecer o destino pessoalmente, né? Que não adianta você só mostrar cartaz, você mostrar vídeo, que o agente de viagem, vocês sabem disso, o agente de viagem quer conhecer, né? Quer ter experiência. Se vender sem conhecer, vende. Mas se conhecer, conhece. Se vender conhecendo, vende muito mais e muito melhor. Apesar de que você, quando vai trazer o agente de viagem, você arruma a casa, né?
Tem esse detalhe. Quando você vai receber alguém na sua casa, você arruma a casa. Você arruma a casa, mas eu entendi o que você quis dizer. Mas já puxando sobre isso, você ia... Não, eu ia... você que estava, né, nesses bastidores aí, você tem acesso a todos que trabalham no trade, seja privado, público. A gente ouviu muito sobre essa questão de mudança no comportamento do turista. O turista, depois da pandemia, vai ser assim, né? Vai mudar isso, vai mudar aquilo. Você tem ouvido alguma coisa com relação ao trade de que de fato mudou o turista, algum comportamento? Ele exige mais alguma coisa que não exigia antes? Assim, sinceramente, eu não vejo mudança, não. Assim, se você for analisar detalhe por detalhe, não. Né? É o uso de uma máscara, um local mais limpo, é um quarto mais arejado, é um serviço mais personalizado, né? Eu assim, já... Tá mais exigente, será? Não, por incrível que pareça, eu não acho que o turista brasileiro seja um turista exigente, não. Né? Eu acho que ele é um turista, vamos dizer, criterioso. O brasileiro, ele é mais aberto às falhas, eu acho. Né? Porque se não fosse, a gente vê pelo atendimento. Mais né? improvisado, mais de boa. É coisa de brasileiro. Né? Um jeitinho aqui, outro jeitinho ali. E uma coisa que se falava muito, né, que eu dava risada quando eu escutava isso, é que falava assim, não, o novo turista ele vai ser mais consciente. Eu falei, no Brasil? Consciente em quê? E aí eu penso, na verdade, quem já era consciente ficou mais, eu acredito, né? Mas eu não acho que a pandemia acabou trazendo toda essa mudança para o Até porque você não vê novidade no trade, né? O que é que uma companhia aérea mudou? Nada. Aumentou os preços, né, Fábio? Só isso. Não teve um serviço, né? Vamos supor, você acha mesmo que, passada a pandemia, você acha mesmo que os passageiros vão respeitar aquela saída por fileira? Não vão. Já não respeitavam durante a pandemia. Quando era para se respeitar. Verdade. Né? Você acha que o cara que está no hotel, ele vai se incomodar de a camareira bater na hora que ele está dormindo? Se estiver só dormindo, né? Tem coisa mais chata do que isso? Tem, não. Você está no maior som do mundo. Aí lá, não, bater tá ótimo. Já entraram no meu quarto. É. Já, eu dormindo, morta, cansada. E a mulher entrou no meu quarto e não me viu dormindo. É ótimo. Agora, evidentemente que as empresas que recebem os turistas, elas têm procurado, né, algum diferencial. Né? Eu acho que, por exemplo, mudou o atendimento nos restaurantes? Não. Você vê as filas do mesmo jeito no sábado e domingo, os restaurantes mais populares, mais procurados, as filas continuam. Botaram antena, bacana, tal. Mas eu, particularmente, eu posso estar equivocado, mas eu não vislumbro uma mudança de comportamento e nem de consciência. Né? Principalmente de consciência, que é muito difícil falar de consciência assim, das pessoas. Né? Eu acho que ou você tem consciência desde pequeno ou você não tem. Ninguém adquire consciência. Está enraizado já, a mudança cultural é muito difícil. Né? Foi como uma matéria, não é impossível não, mas é difícil. Foi como uma reportagem do Saindo Fantástico sobre violência, né? A pessoa nasce má e é má. Ela não é má, ela não adquire a maldade. Ela é má mesmo. Aí a consciência de você pegar um picolé e jogar no chão, você pegar uma coisa, tem um lixeiro do lado, você jogar o coco no chão. Sabe? Isso é educação de berço. É de berço. Né? Eu, pelo menos eu vejo assim, né? É de criação. Criação. Né? E turista. Né? Turista é aquela boiada que sempre vai ter estouro, né? Aí, resumindo, eu não acho que está tendo mudança dos turistas, das pessoas, né? De empresas, sim, elas têm cuidado mais, a gente tem algumas novidades, tem. Eu até vi hoje, está sendo inaugurado um hotel lá em Maragogi para topless. Nossa, não exclusivo sabia. Para topless. Né? Eu não sabia. Pois é, foi inaugurado em Maragogi? Maragogi. Né? Quer dizer, tem algumas mudanças porque o setor tem que procurar inovar. Né? Hoje eu vejo muitos hotéis aqui da orla já tem bicicleta para oferecer esse serviço. Antigamente era só o Verde Green, o Hardman já tem, a Norte também já tem. Quer dizer, hoje você já vê, né?
o pessoal oferecendo bicicleta, né? E comidas também naturais, comidas para diabéticos, para quem tem pressão alta, quer dizer, isso são serviços... Tentando se adequar ao turista. Não é que esse turista esteja mais consciente, né? É o hotel que está tentando ser diferente do outro, né? E isso, evidentemente, sempre vai acontecer. Exato. É certo. E pensando aí nessa questão da pandemia, né? Que foi um período assim que nós não vivenciamos, não tivemos a oportunidade de vivenciar isso antes para dizer, na época aconteceu isso, fizeram isso, né? Não tínhamos referência, na verdade. Foi um momento que ficou todo mundo perdido, até porque o que se tem de história de pandemia foi há muito tempo atrás, e no turismo perdemos a essência, né? Que é o deslocamento, não tem turismo sem deslocamento. Né? E aí, vivendo esse período, a gente sabe que, pelo menos falam, que não vai ser a primeira, né? Nós vivemos, vamos ter outras pandemias. Você acha que o turismo hoje ele já está mais preparado, ele tem condições de lidar com isso novamente em outros momentos? Sinceramente, não. Nunca estamos preparados. Nunca. Até porque, como é que se combate uma pandemia? Com vacina, né? Eu via muito a questão de... A gente... Eu falo do Brasil, a gente... E sem querer... dar cartaz ou me estender na questão política, nós tivemos um péssimo presidente para enfrentar essa pandemia, né? O que o Brasil vive hoje, se fosse outro presidente, vamos botar no talvez, nós estaríamos muito mais avançados do que hoje. Teriam morrido muito menos pessoas do que morreram, né? Parte daí, né? Se você tiver uma nova pandemia, o que é que vai acontecer? Vamos depender de um governante que queira ou não, ou que acredite que existe uma pandemia. Esse nosso não acreditou na pandemia e nem acredita até hoje. A verdade é essa. E temos que estabelecer... não tem como você pensar num plano B se tiver outra pandemia, porque vai ser o mesmo quadro. O que é que vai acontecer? A gente vai, novamente, depender da ciência. Né? Vai depender da ciência, que vai ser mais rápida. Eu até vi muita gente questionando, a outra pandemia levou-se 3 anos para descobrir uma vacina, né? 3, 4 anos para... E aqui, em 3 meses, descobriram outra vacina. Gente, é outra tecnologia. Hoje a gente vive um outro momento. Uma carta de João Pessoa para São Paulo chegava em 5 dias. Hoje, em 5 segundos, você fala com uma pessoa do outro lado do mundo. Quer dizer, é uma outra realidade. Aí você pergunta, se a gente tiver outra pandemia, nós estamos preparados para enfrentar? Sim, se tiver vacina. Não, enquanto não tiver vacina. Mas a questão da vacina, por exemplo, se vier outra pandemia, tem um tempo, né, para a produção da vacina. Eu falo no sentido dos equipamentos turísticos mesmo. Será que eles, com essa experiência, já estão mais preparados para lidar com a questão de higienização, com tudo isso? Na realidade, assim, não existe legado em tragédia. Né? Isso não, a gente aprendeu. Ninguém aprende com tragédia, né? A gente se acostuma, a gente se dá os pulinhos para seguir. Nesse sentido, sim. Eu acho que, vamos dizer, a hotelaria, as companhias aéreas, elas criaram políticas de acolhimento para evitar, vamos supor, doença, que a doença fosse disseminada, vamos supor, dentro de um avião ou dentro de um hotel. Eles aprenderam. Né? Agora, isso é um constante exercício. Né? Da mesma forma que você monta uma política dentro de uma empresa para atração e para descobrir novidades, para atrair o cliente para você, da mesma forma a pandemia. Eu acho que o setor privado, nesse sentido, não deve baixar a guarda e acreditar que vai acontecer outra pandemia. Né? Ninguém sabe quando, pode ser daqui a 20, 30 anos, eu espero que não seja, enquanto a gente esteja nesse plano. Daqui a 100 anos, 200 anos. Vai acontecer. Mas quando a gente fala em pandemia, é importante a gente saber que existem pequenas pandemias de doenças. Né? Endemias, que chama? Hoje está morrendo mais gente de câncer do que de Covid. Né? Hoje tem muito mais gente infartada
do que morrendo por Covid. Né? Hoje tem muito mais diabéticos com problema de saúde do que o cara com Covid. Quer dizer, a gente vive numa permanente doença. O mundo é um universo de doenças. Né? A semana retrasada, eu fui para Campina Grande para o lançamento do Salão do Artesanato. Estava meio gripado e com a garganta arranhando. De lá a gente foi para Bananeiras, para o Caminhos do Frio. Quando eu voltei com quase 38 graus de febre. Aí passei quinta, sexta e sábado com febre altíssima. 3 pessoas que estavam comigo testaram positivo para Covid. E você? Eu não fiz o exame porque eles fizeram por mim. Mas aí... Covid. Antibiótico, que eu nunca tinha tomado antibiótico. Assim, graças a Deus, eu não sou um cara que fico doente. Nem gripe eu pego. Peguei bem forte. Se foi Covid, eu já estou aqui para contar a história. Já está curado. Quer dizer, a gente está... Né, principalmente quem viaja, né, você vai para você ir para o Pará, você tem que ter na carteirinha de vacinação da febre amarela. Muitas poucas pessoas sabem disso. Eu vou viajar para Belém. Tá, tem, cadê a sua carteirinha? Não tem, então só vai daqui a 10 dias. Tome sua vacina, hoje, daqui a 10 dias você viaja. Né? Isso é o quê? Isso é prevenção. Né? Eu acho que o turismo pode ter aprendido nesse sentido de você acreditar que dentro de um avião você pode pegar qualquer doença. Acredito nisso, acredito muito nisso, porque se você já viveu aquilo, né, então você já está um pouco calejado. E pensando um pouco sobre essa questão do turismo, das pessoas não poderem se deslocar para outros países, né, pelo menos ficou um tempo assim, com essa dificuldade de deslocamento ainda para outros países, e... Até hoje, né? É possível viajar, mas algumas com valor, restrições, você tem que ter vacina. Com o valor do dólar e tudo, ainda tem gente que está esperando ainda para viajar, né, fazer alguma viagem internacional e está aproveitando para viajar mais aqui pelo Brasil. E aí você tem sentido isso nos bastidores, que o turismo nacional tem se intensificado mesmo, o pessoal tem buscado mais, como é que está sendo o comportamento do trade turístico nacional, eles têm investido mais nisso, como é que está sendo? Assim, as viagens voltaram, isso aí é fato, né? Muito prejudicada com o aumento das passagens aéreas. Não só passagem, né, Fábio? Aumentou absolutamente tudo, né? A passagem é porque a passagem pega a gente, mas as diárias dos hotéis, assim, eu não observei um aumento tão expressivo, né? Aumentou muito. Mas passagem aérea, né? O que eu vejo, assim, é que quem viajava para o exterior voltou a viajar, e quem viajava pelo Brasil voltou a viajar. Né? Porque quem viaja para o exterior sempre viaja, e nunca vai deixar de viajar. Aumentou o número de viagens para o exterior? Tem aumentado. Né? Tem aumentado para o mercado doméstico? Tem. Mas é como disse o Rodrigo Pinto, conversei com ele ontem, ele conversou sobre a média de ocupação no feriado agora de São João, e ele me disse, Fábio, mudou quase nada. A gente tinha uma demanda reprimida, que eram as pessoas que viajavam, ficaram 2 anos sem viajar. A tia da minha esposa, que é a Sana e o Elson, o primeiro país que abriu na Europa, que foi a Suécia, eles viajaram para lá. Por quê? Porque quem viaja muito, viaja porque tem a necessidade de viajar. Né? Não é como o trabalhador que espera as férias começarem para poder achar um lugar perto para viajar. Né? Quem viaja sempre para o exterior, vai viajar sempre. Né? E tem esse negócio de... Buscando novos destinos, principalmente nacionalmente falando, né? Muita gente buscando... tem ainda o hábito de muita gente viajar para o mesmo lugar. Ou, na verdade, seguir a boiada. Tá todo mundo para Gramado, vamos todo mundo para Gramado. Mas tem muita gente buscando novos destinos, coisas diferentes. Eu ouvi falar, inclusive, o pessoal está buscando muito turismo natureza, né? Então, por isso que Jalapão, Alter do Chão, eles estão que sempre recebendo. Teve turista, mas eu acredito que deve estar aí pipocando, né? Você falou de Gramado, o paraibano, segundo as agências de viagem, você sabe disso, Gramado, a Paraíba é o segundo ou terceiro maior
frequentador de Gramado. Eu não sei números, eu não sei se ele é o primeiro, segundo, terceiro, décimo, não, mas eu vou te dizer. Fui a Gramado em novembro e eu dava tchau para todo mundo. Porque eu conhecia, andando no centro de Gramado, todo mundo, João Pessoa estava todo lá. E aí a promessa é que esse ano dobre. O problema está sendo, de fato, o valor. Mas quem guardou seu dinheirinho e pode viajar, também não está muito preocupado, não. Já comprou. Inclusive, eu estou lá, mas eu vou a trabalho. Você vai esse ano? Vamos lá para o festival. Vamos a trabalho, vamos à feira. 32º ano seguido. Gramado, para você ter uma ideia, primeira vez que eu fui para Gramado, eu fui para um encontro de jornalistas lá em Porto Alegre, né? Eu nunca fui sindicalista de sindicato. Mas é jornalista de turismo ou jornalista no geral? Não, no geral. Eu fui como delegado da Paraíba para esse encontro de jornalistas brasileiros, né? Eu não sei porque que o pessoal sempre me convidava para ser delegado, porque eu não sou muito de confusão, mas eu ia, né? Teve um evento, teve um encontro em Porto Alegre, e estava eu sentado, eu e Antônio Vicente, que é outro jornalista que foi com a gente, e a gente estava sentado lá na frente, aí passou uma van, o cara parou uma van perguntando quem queria ir para Gramado. Então olhou assim, como é que é? Não, assim, vamos pagar no mesmo valor, R$50 para ir, passa o dia lá e volta, tá? Aí nós fomos. A rua de Gramado, aqui a Borges de Medeiros, não tinha nada daquilo. Eu sou desse tempo. A gente parava... Faz quantos anos isso? Acho que uns 35 não, anos. Não sou desse tempo, não. Borges de Medeiros já tinha alguma coisa. E hoje, Gramado foi lançado semana passada, eles têm um curso para gestores. Eles fizeram 8 capítulos, uma empresa fez 8 capítulos, entrevistando os primeiros gestores do turismo, que aí tem a Marta Rossi, tem o prefeito o Nestor Tissot, eles dando assim, exemplo de o que é que fizeram com Gramado, né? É um case de destino, é um dos maiores cases que a gente tem no país. E muito voltado para brasileiro, né? Voltado para brasileiro. O que eu tenho ouvido falar, por exemplo, dos agentes de receptivo lá, é que estrangeiros geralmente não gostam muito de Gramado porque acham muito fake. Então, acaba sendo um destino muito frequentado por brasileiros. Eu ouvi lá, agora na última feira que eu fui, falando que era a Disney brasileira. Gramado é totalmente feito para o turismo, desde o início. Eu acho o problema, assim, o que deu certo em Gramado é o que falta em muitos destinos. Ele é um case. Vontade de fazer. Porque você vê o Nestor, ele é empresário, né? O ex-prefeito é empresário do setor que ganha muito dinheiro com turista, né? Não é que, vamos supor, Cícero Lucena, vamos falar de João Pessoa, prefeito, ele não se preocupe com o turismo, né? Mas porque ele não é da área. Ele não depende, vamos dizer assim, entre aspas, da atividade do turismo. Vamos supor, Daniel Rodrigues, ele é secretário de turismo e é hoteleiro, né? Hoteleiro não, ele é administrador de hotéis. Sim. Né? Ele tem total interesse de atrair turista, né? Não é que você tem que colocar pessoas, empresários, para serem gestores das secretarias de turismo, né? Mas você pelo menos tem que dar uma guinada e uma pensada nisso. Acho que talvez pensar em profissionais da área de turismo, né, para gerir os destinos é interessante. Na Secretaria de Turismo de João Pessoa, 80% dos funcionários são ligados ao turismo. Ou o presidente dos guia turismo, ele é do setor de lá, né? Aí tem 2 agentes de viagens que trabalham lá. Tem a Camila, que é do departamento de marketing, ela trabalhava como executiva de contas de hotelaria. Mauro também. Mauro Robalera do Monsulo. Que são pessoas da área. Aí facilita. Entendem, sabem a necessidade. Você não vai descobrir, você não vai inventar. E eu tenho percebido isso até na divulgação, né? Não sei como é que você está sentindo essa divulgação dos destinos nacionais, mas eu tenho visto um empenho maior, uma produção melhor, né? Mais eventos, mais feiras, mais divulgação cada vez fora. Mais bem feito, assim, mais elaborado.
A gente percebe que existe uma preocupação em fazer realmente dar certo, e profissionais realmente da publicidade, né, do turismo, que estão trabalhando nisso. Não sei se você percebe isso também. Percebo sim. É como a gente fala, se você não divulgar o seu destino, você não aparece. Você tem que ir... qualquer coisa que você... o que você tiver, que você não divulgar, não vai aparecer. Destino, eu acredito que seja a mesma coisa, né? Fazer uma coisa bonita, né? Agora, eu acho... Diferente. Aí eu vou voltar lá para o comecinho do nosso bate-papo, precisa aumentar a divulgação, né? Em termos de PBTUR, em termos de secretaria, hoje as duas estão engessadas por falta de recursos, né? A PBTUR hoje, se você for pegar, a PBTUR tem 1 milhão para divulgar, que 1 milhão é pouco para divulgação no ano. Pernambuco gasta quase 5, 6 milhões só de marketing, né? E quando você fala em marketing, não é você comprar uma mídia numa TV, né? Marketing é você botar outdoor em aeroporto, você botar outdoor em Recife, Natal. Participar de eventos, de feiras. Vai muito além da publicidade, além da né? publicidade, você está falando mais publicidade, mas o marketing ele envolve planejamento, né? Com certeza. E uma coisa que é importante assim, a gente lembrar, porque a gente fala muito sobre divulgação. Tem que divulgar o destino, mas existe um planejamento que precisa ser feito antes, que a gente até falou no podcast anterior, né? Que às vezes divulga, mas tem infraestrutura bacana para trazer o turista, né? Tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes vem uma quantidade de turistas que a cidade não comporta, né? E a gente vê muito isso, por exemplo, no turismo de eventos. Às vezes uma cidade pequena que faz um evento fantástico, faz uma divulgação fantástica e de repente você vê aquela dificuldade de lidar com tanta gente, né? Então, acho que além dessa publicidade, tem que ter esse planejamento, essa organização. Esse bastidor que a gente quer saber, né? A verdade é essa. A gente quer saber se, de fato, existe essa organização. A gente acredita que sim, né? Fábio, essa é a vida. Fábio, foi um prazer ter você aqui com a gente, né, nesses primeiros episódios do Fala Turismo. Nós queríamos agradecer a sua presença, agradecer a sua participação e, né, deixar aqui para você uma lembrancinha desse momento. Posso abrir para as pessoas verem? Claro. Lógico. Tem uma cartinha aí também, mas aí depois você dá uma lida. Depois a cartinha é segredo. Mas foi um prazer, Fábio. Sempre muito bom falar com você. E saber desses bastidores, porque o homem do bastidor do turismo é ele, né? Vocês descobriram que eu gosto disso, né? Olha aí. Vocês viram meu perfil, né? Olha aí. Estava preocupado, vai que ele está de dieta, ainda bem que ele não está. Beth não come, você vai comer sozinho. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Deixa eu ver, tem 2, 4, 6, 10. Bom, só bota só exibo esse depois daqui a 10 dias. Tá bom. Tá certo. Depois daqui a 2 dias, que isso aqui eu mato já. Mas olha, foi um prazer, foi muito bom. Inclusive, a gente vai lhe usar mais na frente, né? Estou aqui, pronto. E que a gente quer outros episódios com você mais na frente. E foi um prazer, de verdade. A gente sabe que você é o turismo em foco da Paraíba, né? Nosso, genuinamente nosso. E é isso, a gente está feliz com isso. Tá. Assim, eu agradeço o convite e quando tiver mais convite eu venho. E assim, para as pessoas que ouviram, que estão vendo, não entendam como o que eu falei, não entendam como uma crítica destrutiva, né? Eu sempre aprendi na vida que você não pode sempre estar vivendo feito lagartixa, balançando a cabeça para cima. Eu acho que as grandes ideias, os grandes projetos, as grandes ações, elas nascem de discussões mesmo. Exato. Pai e filho. Fato. O pai educa o filho no cinto, no cinturão, no chinelo, né? E o filho nunca deixa de amar o pai, e nem o pai de amar o filho. Eu acho que a gente precisa aprender a discutir, a gente precisa aprender a dizer não às pessoas. E no turismo eu vejo muito isso. Muitos não são ditos, né? E eu acho que a gente precisa, para amadurecer, para fazer com que o nosso turismo cresça mais, eu acho que a gente precisa dizer mais não, né? As pessoas entendam do jeito que querem. Sim. Né? Mas é preciso a gente quebrar essa corrente em que todos são amigos em 4 paredes e são
críticos lá fora. Eu acho que as críticas têm que ser ditas nos momentos das reuniões. Gostem ou não gostem. Né? Para melhorar. Sempre para melhorar. Eu acredito que todo mundo que trabalha no trading trabalha com o intuito de melhorar e ser melhor. Né? Tá. Mas é como eu digo, a gente precisa ser um pouquinho mais brigador. A gente precisa fazer com que as nossas ideias também, os nossos pensamentos sejam primeiro ouvidos e depois acatados. Aqui na Paraíba seria arengueiro, né? Arengueiro. É a expressão correta. Brabo, arengueiro. Precisamos dizer mais não, só isso. Só isso. Obrigada, Fábio. Obrigada. Foi um prazer enorme. Até a próxima, né, pessoal? Até a próxima.